Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Bom estar aqui outra vez para conversarmos sobre o assunto que nós vamos refletir juntos no próximo sábado, no momento do estudo bíblico do dia 11 de março de 2023. Nós estamos refletindo nesse mês de março sobre a segunda vinda de Jesus. E o tema geral proposto é esse: Jesus voltará. E nesta oportunidade nós vamos pensar sobre o nosso preparo para encontrar com o Senhor. Afinal de contas, nós vamos ver aqui na nossa reflexão, no andar dela, que o preparo faz parte da nossa vida e alcança todas as áreas da nossa atuação. E o objetivo desse estudo, dessa reflexão, é nos levar a refletir sobre o nosso preparo para a volta de Jesus. Penso que esse seja um tema dos mais relevantes depois de nós termos conhecido o Evangelho, crido no Evangelho. Esse tema se destaca, porque se a nossa vida pautada pelo Evangelho não indicasse o destino da vida futura, do nosso futuro, seríamos pessoas que estaríamos trabalhando por nada. Sobre esse assunto, até o apóstolo Paulo ousou, numa expressão bastante contundente, ele vai dizer: se nós servimos a Cristo só para tê-lo em companhia conosco nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Creio que essa palavra de Paulo, ela esteja se referindo no que diz respeito à busca de resultado, trabalho e resultado. Porque no servir a Cristo há muito sacrifício, há muita doação, custa caro, custa alto. E se aqueles que não servem a Cristo, que não têm esse custo, essa preocupação, esse cuidado, eles estão vivendo de uma maneira muito mais solta, mais tranquila, e a finalidade, o final é o mesmo, seria o mesmo. Mas não, Jesus vem, e Ele vem buscar aqueles que deram atenção à sua palavra. Daí a nossa fé e a nossa crença. Jesus voltará, e nós devemos estar alertas. O próprio Jesus contou algumas parábolas, falou em momentos diferentes, quando no seu ministério, sobre a necessidade de nós estarmos atentos para esse fato. O nosso texto nós extraímos da palavra do profeta Amós. E ele fala no capítulo 4 de uma certa infidelidade de Israel,
de um certo descuido de Israel, de uma certa tranquilidade em relação ao preparo. Eles estavam vivendo de uma maneira totalmente avessa diante de Deus. E Deus faria juízo com eles, traria eles a juízo. E do profeta Amós, nós extraímos aí no capítulo 4 e o verso 12, a frase final desse verso. Diante da realidade que estava vivendo Israel e da iminente aplicação do juízo de Deus, o profeta exorta o povo: prepara-te para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Porque o preparo é o fundamento para a realização das coisas que fazemos. Tudo passa pelo preparo. E é isso que nós trazemos aí na introdução. Preparo e evento são elementos necessariamente entrelaçados. Não importa o evento, qualquer que seja o evento, qualquer que seja o fato sobre o qual nós vamos nos lançar no momento seguinte, exige-se um preparo anterior. O preparo antecede o evento. A gente diz aí, e é impossível entrar para o evento sem passar pelo preparo. Essa relação ocorre desde os eventos mais simples, como ir para o trabalho todos os dias. Nós não nos despertamos, levantamos da cama e saímos para o trabalho, assim. Não, antes nós temos todo um preparo, temos todo um cuidado com a nossa higiene pessoal, com a roupa, o calçado. Também nos preparamos com uma alimentação, tem todo uma série de eventos que nós precisamos observar antes de sairmos para o evento trabalho. Mas isso é uma coisa simples, nós fazemos automaticamente, praticamente todos os dias. Mas o preparo também ocorre em relação aos eventos mais sofisticados e complexos dos quais nós participamos. Por exemplo, o evento de uma formatura demanda tempo, demanda roupa adequada, demanda investimento financeiro, demanda deixarmos outras ocupações para nos voltarmos para aquilo. Ou, por exemplo, um casamento. Não se amanhece o dia e diz assim, hoje eu vou casar, e casa-se. Geralmente não é assim que acontece. Tem toda uma série de procedimentos para serem adotados, tanto em relação às questões legais, quanto em relação à questão da recepção que daremos aos convidados, a quem nós vamos convidar. Enfim, tem todo um ritual, alguma coisa para a gente cuidar. Ou a recepção, um evento, uma recepção de uma autoridade. Então o ambiente, o local, o som, a cadeira, os convidados, os cuidados, a toalha da mesa, enfim. Há muita coisa que envolve o evento de recepção de uma autoridade, ou de um casamento, ou de uma formatura, só para citar como exemplo. Mas tem outros fatos, outros eventos mais que exigem preparo e complexo. Preparar-se é preciso, e que nenhum pormenor seja esquecido.
Creio que todos nós já passamos pela experiência de chegar na hora do evento, aí vai verificar, falta um detalhe, falta uma recepção, falta um convite, falta uma cadeira, falta alguma coisa que precisa estar lá. Então, preparar-se é preciso, nós dizemos aí, e que nenhum pormenor seja esquecido. É exatamente essa a recomendação dada pelo Espírito Santo aos fiéis que têm vivido à espera da volta do Filho do Homem, Jesus Cristo. O alerta sobre o preparo para o momento da sua volta tem sua motivação em dois fatores principais. Dois elementos justificam a necessidade de nós estarmos alertas quanto ao preparo. O primeiro é que não nos foi dado saber o dia, nem a hora, a data, quando Jesus aparecerá no firmamento para nos buscar, cumprindo o que nós lemos no sábado passado. Atos capítulo 1, verso 10. Esse Jesus, que dentre vós foi elevado às alturas e ocultado dos vossos olhos, ele virá outra vez. Nós não sabemos exatamente quando ele vai aparecer. E um segundo motivo para a gente não se descuidar em relação ao preparo é que não haverá indicações específicas apontando que ele está vindo. A sua chegada a este mundo será uma chegada de surpresa. Olha o que ele mesmo, o Senhor Jesus, nos relata, e está aí no capítulo 12 do Evangelho escrito por Lucas, versos 35 ao 40. Estejais prontos para servir. Conservai acesas as vossas candeias. Preparo. Sede vós. Ele está falando isso em relação à sua segunda vinda, nos alertando sobre como devemos esperá-la. Sede vós semelhante aos servos quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir-lhes a porta depressa. Felizes ou venturosos, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que Ele, o Senhor, se vestirá para servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Jesus usa aqui, no verso 37, uma figura de recepção muito própria para os ouvidos dos seus ouvintes. Eles sabiam muito bem como que se dava uma recepção na casa de alguém, em algum ambiente. O anfitrião, geralmente, que estava atento à chegada dos seus convivas, ele, ao perceber a chegada dos seus convivas, ele imediatamente colocava suas vestes de anfitrião, abria a porta para os seus convivas, seus convidados, introduzia-os no ambiente onde se daria a recepção deles e passaria imediatamente a servi-los. É assim, Jesus será o nosso anfitrião quando ele voltar.
Ele vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos introduzir à casa do banquete. E Ele vai nos servir, nos dar a graça de poder estar ao seu lado, tendo à nossa disposição tudo o que necessário for para nós estarmos bem ao lado dele. E Jesus continua no verso 38 do capítulo 12 de Lucas que estamos lendo. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao amanhecer do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Nós falamos no sábado passado que o evento será único e simultâneo para o planeta inteiro. Por isso Jesus faz essa indicação. É possível que para alguns Jesus voltará de manhã, para outros Jesus voltará em alta noite, mesmo na madrugada, à tarde, porque depende do lugar onde a gente estiver. Ele vai se manifestar e aparecer para todos. Verso 39, do que estamos lendo no capítulo 12 de Lucas, continua Jesus: compreendei isto. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ele faz aqui uma metáfora, uma comparação. Qualquer homem, qualquer família se prepara. Se ela soubesse, se esse homem soubesse quando viria um assaltante para roubar a sua casa, ele se prepararia. Como ele não, exatamente um pouco antes. Como ele não sabe a hora, é preciso que ele esteja sempre preparado. Portas trancadas, bem fechadas e assim por diante. Jesus fecha no capítulo 40, no verso 40 do capítulo 12, dizendo: ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Não carece ser explicado isso. É isso, Jesus está dizendo, é preciso que todos aqueles que amam a sua vinda, que creem na sua vinda, estejam devidamente preparados. Na reflexão 1, a gente vai dizer que quando o Messias, o ungido, surgiu entre os homens na pessoa de Jesus Cristo, o ungido, também chamado a sua primeira vinda, o mundo inteiro, inclusive os judeus, estava despercebido em relação ao momento da sua chegada. Sobre o Messias, a gente faz o destaque, Cristo como ungido, já comentamos na lição, no roteiro de sábado passado. O fato é que nós estamos abordando que Jesus chegou e os judeus, no meio de quem Jesus nasceu, os judeus que tinham nas suas mãos todo o anunciamento profético de que o Messias viria, eles não estavam preparados. Pegou, diríamos assim, eles despercebidos, despreparados, tanto que a surpresa deu no que deu. A forma como eles receberam Jesus, aliás, muito mal. A forma como eles rejeitaram Jesus seria a melhor expressão. Jesus nasce, entretanto, como um homem judeu, e o seu povo, os judeus, ficou completamente agitado, e tudo que se falava sobre Jesus era motivo de revolta e manifestação acusatória contra Jesus. Eles esperavam sim o Messias, mas o Messias que eles esperavam era um outro personagem. Eles não imaginavam que fosse um personagem como Jesus se apresentava, como Jesus era. Então, pegou aquele povo totalmente
despercebido. Tanto fizeram contra Jesus que acabaram conseguindo o que sempre desejaram: mataram-no. Eles ficaram tão inconformados com a pessoa de Jesus que eles acabaram por matá-lo. Em sua segunda vinda, há semelhança no que diz respeito ao preparo ou despreparo. A gente precisa estar atento. Entretanto, e principalmente, porque, diferentemente da sua primeira vinda, na segunda vinda não teremos como reagir à semelhança que os judeus, no meio de quem Jesus nasceu e viveu, reagiram. Na segunda vinda de Jesus, ele não virá com atenção para uma nação simplesmente, ou especialmente. Ele virá para o mundo inteiro. E mais, nessa ocasião, nenhum ser humano terá tempo para contestá-lo. Como já dizíamos, quando Jesus vier a sua segunda vez, não será como a primeira. Na primeira, confrontaram-no, humilharam, desprezaram, ameaçaram e foram até as últimas consequências ao ponto de condenar e matar Jesus. Na sua segunda vinda, não teremos como reagir. Nenhum ser humano poderá questioná-lo, nem contestá-lo. Jesus virá de surpresa e fará seu trabalho sem qualquer possibilidade de reação humana. Quem estiver preparado será levado. Os demais serão deixados sumariamente. Não terá como negociar, não terá como questionar, não terá como acusar Jesus. Na semana passada, uma pessoa perguntou como seria a vinda de Jesus no sentido de o envolvimento dele, com as pessoas, com o mundo e tudo mais. A segunda vinda de Jesus, pelo que tudo indica, ele não pisará neste solo. Ele receberá, chamará os seus escolhidos e os receberá no firmamento, nas alturas. E ele simplesmente chamará aqueles que estiverem com seus nomes na palavra escrita no Apocalipse, os seus nomes escritos no livro da vida. Mas sobre essa aparição de Jesus, ele mesmo conta no capítulo 24, do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, versos 36 a 44. Veja que interessante. Também um texto bastante didático, dispensa comentários ou interpretações. Entretanto, disse Jesus, a respeito daquele dia, ou do dia em que ele irá voltar, dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E ele dá uma informação interessante. Como aconteceu nos dias de Noé, assim se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem, na sua segunda vinda. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, os dias de Noé, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. E no verso 40, Jesus diz, ele faz uma descrição. Quando ele voltar, 2 homens estarão juntos trabalhando, um será arrebatado e o outro deixado.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho, o que era costume, o trabalho doméstico. As mulheres moíam o grão para preparo dos alimentos. E geralmente esse era um trabalho das mulheres. E ele diz: 2 estarão moendo, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse, ele cita aquele mesmo fato, o fator surpresa. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se lhe colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós apercebidos, alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Não é? É a palavra de Jesus, do próprio Jesus, que nos exorta a estarmos alertas em relação ao preparo para a sua vinda. Aliás, na sequência 1, a gente vai dizer que sobre o elemento surpresa que envolve o retorno de Jesus na sua segunda vinda, alguém escreveu. A gente cita uma afirmação feita por alguém que disse: se eu soubesse o dia e a hora, ele está se referindo da volta de Jesus, não seria pego de surpresa. Eu faria todos os preparativos e ensaiaria um grande grito de vitória. Ele escreveu isso imaginando o momento da presença de Jesus no seu retorno. Entre todas as questões que ele pensava em se preparar, ele pensava em preparar um grande grito. A grita do povo de Deus não dará tempo de ser ensaiada, porque de júbilo, pela alegria da presença de Jesus, porque não sabemos quando ele virá. Aí você pode perguntar: como é esse preparo? A inspiração divina não nos deixou sem orientação. Pelo contrário, muitas são as advertências e indicações que a palavra de Deus tem nos passado a respeito de como nós devemos viver a nossa vida. Paulo escreve a Tito no capítulo 2, e depois a gente vai comparar com Efésios no capítulo 2 também, verso 10, e Tito no capítulo 2 da sua carta recebeu de Paulo a seguinte orientação: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para salvar todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade. Veja que como eu posso me preparar? Renunciando à impiedade. O que seria renunciar à impiedade? Seria renunciar tudo aquilo que afronta a palavra do Senhor, que confronta, que vai de encontro à palavra do Senhor. Renunciar às paixões mundanas em relação a uma série de coisas, envolvimentos pessoais, intimidades, valores financeiros, ostentações e bebidas, comidas, extravagâncias. Renunciar às paixões mundanas e viver de maneira sensata. Ser sensato é ser uma pessoa coerente com as coisas. Tudo que há neste planeta podemos usufruir dele, tudo, de tudo. Mas é preciso fazer com sensatez, com cuidado. Viver de forma justa
e com fé, piedosa, viver a fé. Viver de forma justa é cuidar daquilo que nos pertence e cuidar daquilo que pertence aos outros como se fosse nosso mesmo. É atentar para as necessidades alheias da mesma maneira como atentamos para as nossas próprias necessidades. Paulo orienta Tito a fazer isso, orientar as pessoas, porquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é a esperança que norteia a nossa crença, a nossa fé? O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo seu, consagrado às boas obras. A gente cita aí Efésios 2 e verso 10, relacionando aí com Tito 2, 11 a 14, especialmente o que está no verso 14. Em Cristo, Deus procura purificar para si mesmo nós, como povo seu, consagrado para as boas obras. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 10, ele diz: nós fomos em Cristo criados, separados, santificados para as boas obras. Essa é a forma da gente esperar. Como eu devo esperar? Faça o que é justo, o que é santo, o que é correto. Usufrua de tudo que esta vida pode te oferecer, com sensatez, com cuidado, com limites, sem avançar contra o alheio, sem provocar a fraqueza da fé alheia. Enfim, viver segundo os princípios que nos são anunciados pela palavra de Deus. Na reflexão 2, a gente diz que, de modo geral, a igreja tem anunciado e cantado que breve Jesus voltará. Nisso há consenso. Entretanto, e o preparo para esse evento? Nós começamos falando sobre o preparo. Como eu e você estamos diante dessa realidade iminente? E eu digo realidade iminente por dois motivos. Iminente porque nós estamos vivendo claramente no final dos tempos. E, se não bastasse isso, iminente porque a nossa vida pode parar a qualquer momento, cessar a qualquer momento. E daí não teremos outra chance de nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Nós devemos viver preparados, que é desejar e pedir pela volta de Jesus. Logo, é um gesto nobre. Isso é um gesto nobre. Pedir que Jesus volte é um gesto, afinal de contas, é o ápice, é a nossa premiação. Contudo, uma pergunta é bom que se faça: como está a nossa efetiva comunhão com as orientações da palavra de Deus? Aliás, a gente cita aí Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens. Irmãos, pense aí, as 10 virgens, quem elas representam? Elas representam a igreja inteira. As 10 virgens não representam a igreja e o povo que está fora da igreja, que está no mundo, que não crê e nem espera por Jesus voltar. As 10 virgens é a simbologia da igreja. Portanto, as pessoas despreparadas citadas na parábola, chamada por loucas, 5 daquelas 10 que estavam despreparadas, Jesus está fazendo menção a pessoas da igreja. Ele não estava, repito, para confirmar isso, para deixar bem nítido na sua mente e na nossa mente. Jesus não estava se referindo a pessoas do mundo, descrentes,
10 virgens representava a cristandade inteira. Só que apenas uma parte estava preparada. É preciso que a gente esteja atento para a gente estar preparado para o momento em que Jesus voltar. E partindo para a conclusão, na sequência 2, a gente cita que para o ser humano o tempo de espera é mais importante do que a maneira como cada um espera. Gostamos de fazer as coisas de última hora. Isso para as coisas agendadas. Nós não gostamos de ficar esperando. Quando as coisas vão acontecer daqui a 30 dias e a gente hoje ouve alguém dizer, olha, precisamos pensar no que vamos fazer. A gente diz, não, ainda tem 30 dias, vai demorar. Mas o tempo é mais importante do que a maneira. Ninguém gosta de esperar. Daí se distrair facilmente com outros envolvimentos. É preciso estar atento, irmãos. Na fé é a mesma coisa. Pelo que lemos na palavra de Deus, a maneira como esperamos Jesus voltar é mais importante do que o nosso tempo de espera. A gente cita o Evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 4, e nesse exato texto Jesus vai dizer, estai em mim. A minha palavra deve estar em vós. Uma sintonia completa, uma sintonia perfeita. E finalmente, preparar-se para a volta de Jesus demanda crer. Crer acreditando piamente, permanecer nele, estar ligado, atento a tudo o que ele nos pede, a tudo que ele nos orienta, sabendo que o que ele nos orienta é o melhor para nós, tanto para esta vida quanto para o futuro. Perseverar no viver orientado por sua palavra é a forma como devemos esperar Jesus. Desistir? Jamais, ainda que mostre que há uma demora, não sabemos quando ele virá. Nunca, jamais desistir, ainda que a morte vier a ser uma ameaça real. Ser fiel até a morte. Já falamos sobre isso. Ser fiel, ainda que a vida corra riscos. Vale a pena, porque Jesus voltará. E quando ele vier, ele vai nos encontrar preparados ou despreparados. Portanto, a dica é: abra ou abramos a porta para o Senhor Jesus. Estou à porta e bato. Ele está querendo dizer, estou aqui para te ajudar, te prevenir, para se preparar para o dia em que eu voltar. Deus nos abençoe e nos faça estar atentos e preparados para o dia quando acontecerá o retorno de Jesus a esta terra. Ele nos abençoe. Amém. Glórias ao teu nome, recebe a nossa adoração, Pai. Santo, 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 é o teu santo nome, sim, Jesus. É o teu nome, Pai. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade
do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Glórias a teu nome, Senhor. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e muito grande sua fidelidade. E muito grande sua fidelidade. E muito grande sua fidelidade.